Acústica Esporte Clube. Oferecimento Sorveteria Drozzi e Restaurante Cláudio Pego. Muito bem, Flávio Torino aqui para contar para nós o Campeonato Brasileiro, que teve derrota do Inter contra o Fluminense e o Grêmio contra o Botafogo. O do Inter eu não vi o jogo, Flávio Torino, mas o do Grêmio eu vi parte do jogo. Dado o Grêmio, eu achei um jogo bem equilibrado, dentro da arena, torcida pesado, mas chega um momento que o Botafogo pega com muita tranquilidade e desenvolve um bonito gol, e tanto no primeiro como no segundo gol, hein? Troço interessante. Mas tá aí porque ele é o primeiro colocado no Brasileirão. Flávio Torino, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Diego, bom dia a todos. Invencibilidade da dupla Grenal foi batida pelos cariocas. O Inter com 10 jogos no Campeonato Brasileiro, entre Campeonato Brasileiro e Libertadores, e o Grêmio desde outubro de 2022 não perdia na arena, e perdeu. Com isso, o Grêmio foi ultrapassado pelo Flamengo, ali pelo saldo de gols, tem a mesma pontuação, o Grêmio é terceiro no campeonato, e vê Fluminense, Palmeiras e Bragantino ali a 2 pontos, e o Internacional caiu para o 10º lugar com 21 pontos, até porque em 2 rodadas o Inter fez 1 ponto apenas, e o Grêmio em 2 rodadas fez 3 pontos, e aí fica parado no campeonato. E aí o pior para o Grêmio em termos de tabela é que o Botafogo, que venceu o jogo na arena, aumentou para 10 pontos a vantagem. Que campanha essa do Botafogo? Eu estava dando uma analisada, qual é o time que fez uma pontuação grande nesse campeonato por pontos corridos, digamos assim, nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos. Foi o Corinthians em 2017, que no primeiro turno da competição, o Corinthians fez 47 pontos. Foram 14 vitórias, 5 empates e não perdeu. E o Botafogo está indo por esse caminho, porque 36 pontos em 14 jogos. Falta 5 para terminar o primeiro turno. Mais 15 pontos. Imagina, não vai ter 100%, mas se tivesse, chegaria a 51. Então os 47 que o Corinthians fez no primeiro turno lá em 2017, existe a possibilidade do Botafogo fazer. Mas vou falar primeiro do jogo do Inter, antes de falar do jogo do Grêmio e dos demais jogos da rodada. O Internacional estreou o Ener Valencia. A gente não sabia se colocaria o Valencia desde o início ou no segundo tempo, mas o Mano teve problema. Problema no sábado, o Maurício ficou de fora da viagem, seria uma alternativa no meio de campo, porque não tinha o Alan Patrick. O John, também com uma disposição, ficou de fora, na véspera do jogo. E o Pedro Henrique também estava fora, porque está machucado e vai ficar um tempo fora. E o Mano optou por escalar um time num 4-3-3, com o Wanderson pelo lado esquerdo, o Valencia pelo lado direito, de ponta, e o Luiz Adriano centralizado. Eu comentei aqui, na semana passada, que eu não via muito assim a possibilidade de Luiz Adriano e Valencia juntos, porque teria que colocar o Valencia de extremo, ele rende mais centralizado, mas o Mano quis assim, e não deu nada certo. Tanto que a gente viu o Valencia até 25 minutos do primeiro tempo, aberto pelo lado direito. E depois se nota claramente que o Valencia veio encontrar o Luiz Adriano, jogou mais perto do Luiz Adriano, mas também não deu resultado. Claro que não dá pra colocar nada em termos de Valencia, o cara recém chegou, tem muito tempo de adaptação, o cara nem conhece o futebol brasileiro, não conhece os companheiros, não tá entrosado, mas só que o Mano vai ter que achar a posição dele. Não dá pra jogar assim. Até porque o meio de campo do Fluminense é um meio de campo recheado. O Fluminense toca a bola aqui, dali, passe curto, movimentação. O André, esse volante, que jogador de bola, né? O André. O Martinelli também bom jogador. E o Fluminense sempre com a bola no chão e o Inter perdido. E o Fluminense conseguiu fazer os gols. A 24 o Cano fez e depois a 39 de cabeça o Martinelli fez, 2-0. O Inter não criou nenhuma oportunidade no primeiro tempo. O goleiro Fábio só intervenções, não trabalhou. Aí o Mano viu que perdeu o meio de campo e aí tirou o Valencia, porque o Valencia jogaria 45 minutos e colocou o Arangues. E também eu comentei semana passada, como é que vai ser o Arangues no Inter? Vai ser terceiro homem de meio de campo? Ou vai ser sua posição de origem ali, segundo volante? E foi terceiro homem de meio de campo, porque o Mano tinha armado o time com o Campanharo e o Rômulo, aí colocou o Arangues ali para jogar. E aí o Inter melhorou no segundo tempo, teve mais a bola, não sofreu tanto o jogo. O Fluminense teve mais 1, 2 chances, mas não agrediu muito o Internacional. E o Inter teve uma chance no jogo.
quando já estava o alemão em campo, no lugar do Adriano, entrou a 23 no segundo tempo, e é uma bicicleta que bateu na trave. Ali, se entra aquela bola, até poderia, né, o Inter arriscar e buscar o segundo gol para o empate, mas não entrou, o Inter não criou mais nada e o jogo ficou assim, 2-0. Então as questões todas do Mano que tem para trabalhar toda semana para enfrentar o Palmeiras é onde vai colocar o Valência. Acredito que não vai manter assim, de ponta direita, de extrema pela direita, vai ser um jogador que venha por dentro, né, que se aproxime como segundo atacante do Luiz Adriano, que é o centroavante, mas que venha por dentro e por vezes até mesmo tira o Luiz Adriano do time, deixa o Valência centralizado e deixa o Wanderson de extrema pela esquerda. É uma alternativa. Porque o jogador da seleção equatoriana, a gente via muito o Valência jogando por dentro. E eu acho que ele rende mais chegando perto da área, na meia-lua, pisando na área. Né? Mas claro, isso demanda tempo, demanda entrosamento e isso vai adquirir com o tempo. Tem o Palmeiras, depois tem o Bragantino, depois tem o Cuiabá e aí sim o jogo pela Libertadores contra o River Plate. Fábio, falando de Grêmio agora, que jogão, né? Que jogão na arena para 47.029 torcedores. E o jogo, sim, intenso demais. O Grêmio muito bem. O jogo dá para dizer o seguinte: o Grêmio, por 65 minutos da partida, foi muito superior ao Botafogo. O Botafogo teve um lance. O gol do Tiquinho Soares, que foi anulado. Uma bola que vem do lado esquerdo. O Cuesta cabeceia. Em posição de impedimento, ali milimétrico, mas o VAR tá ali para dirimir, né, essas dúvidas milimétricas. E aí o Tiquinho Soares faz o gol, foi impedido ali pelo VAR, tudo bem, mas o Grêmio criou muito. O Grêmio teve troca de passes, teve aproximação, teve muita movimentação, Vijaçante, Carbajo, Luiz Soares, o Bitelo chegando, então teve muita coisa boa o Grêmio. O Grêmio teve 22 finalizações no jogo, teve chance com o Reinaldo no início do jogo, teve 3 chances com o Soares perdeu um gol feito, por isso segundo tempo ainda teve uma bola na trave, teve chance com o Vijaçante, teve uma defesa espetacular do goleiro, o Lucas Perry, do Botafogo, grande goleiro, uma bola do Reinaldo que vem no rebote de um chute do Luiz Soares, que ele tira com o punho, Fábio. Foi uma baita defesa e o Grêmio muito bem no jogo. Aí o que acontece? O Grêmio não estava ganhando o jogo, 20 minutos ali do segundo tempo o Grêmio já tinha perdido um pouco o meio de campo. A intensidade tinha baixado e o Botafogo tinha bola, tinha posse de bola. O Renato resolveu mudar, por quê? O torcedor também gostaria que ele mudasse. Colocar o Ferreirinha, extrema pela esquerda, e o Cuiabano, que tem dado muito boa resposta. E aí ele tirou o Carbajo e o Cristaldo um dos melhores em campo. Mas não crucifica o Renato por isso. Tinha que modificar mesmo, para dar um gás novo e tentar a vitória. Só que no momento que entra esses jogadores, o Grêmio se desencaixa. Porque estava encaixadinho com o Cristaldo e com o Carbajo. E aí num lance infeliz do Bruno Alves, que ao meu ver não foi falta. Ele escorregou, foi no corpo ali, ele perdeu a bola e o jogador do Daniel, aliás, o Eduardo do Botafogo faz o gol ali a 29 do segundo tempo, 3 minutos que tinha entrado o Ferreira e o Cuiabano. E aí depois o Grêmio se desorganizou, porque não tinha mais meio campo, o Ferreira não chegou a bola nele, até uma bola que chegaria no Ferreira, foi um passe errado do Reinaldo, que redundou no segundo gol do Botafogo, esse gol já a 42 do segundo tempo, e ali depois do gol o Grêmio criou muito pouco mesmo. Teve, claro, um lance emblemático no jogo, que a gente tem que falar, que foi quando o jogo estava 0-0, que foi o pênalti claro no Bitelo. Qualquer puxão de camisa é falta fora da área, né? É falta. Teve no lance no jogo, teve um lance assim, que o juiz deu a falta, foi um puxão de camisa, se não me engano, no Reinaldo, na entrada da área do Botafogo. Falta. E aí o puxão de camisa no Bitelo, o árbitro não deu. E aí um erro crasso que eu vejo, que é o seguinte: se o VAR diz pro árbitro que não é pênalti, com convicção, não foi pênalti, pode seguir o jogo, mas o VAR teria que ter dito o seguinte: vai no monitor e analisa, tem um puxão, pode ser que tu entenda que esse puxão não seja para pênalti, mas que tu entenda que seja, e deixa a palavra final para o árbitro de campo. E aí o VAR não deu nem a oportunidade, porque o VAR induziu o árbitro de campo ao erro, porque o árbitro de vídeo não disse para o árbitro de campo ir no monitor olhar. E aí foi um erro realmente da arbitragem. Claro que a gente sabe que no futebol a banca paga e recebe, mas foi um lance emblemático que a gente vê assim, ó, uma questão que o Renato falou que eu concordo, a gente tá vendo no fim de semana um lance muito parecidos, uma decisão, outros contra decisão. O pênalti lá na Bahia, aquele braço aberto, não foi dado pro Grêmio. E aí já teve o braço aberto na Arena,
jogador do Grêmio, foi dado. Então é isso aí. Teve um lance escandaloso ontem no Campeonato Brasileiro, que foi um pênalti pro Santos. Tava 3-3 o jogo contra o Goiás buscou o resultado, e o Santos ganhou 4-3 porque teve um pênalti dado pelo árbitro, o Bruno Arleu de Araújo. Uma vergonha. E aí o Wilson CNM, que é o chefe da arbitragem, ele tem que, né, uniformizar. Claro que são decisões, na maioria das vezes, por lance interpretativos. Só que a interpretação está muito diferenciada de um árbitro para o outro. E o VAR está tendo, digamos assim, muita ingerência negativa na decisão de campo. Por quê? Porque induz o árbitro ao erro. Claro que lance de impedimento é tecnológico. Esse não tem o que fazer. Esse eu concordo plenamente, porque não tem tu brigar com a máquina. Mas se o VAR tá lá em cima e vê que um lance é duvidoso, leva o árbitro para o monitor para ele analisar e dar a palavra final. Se tem dúvida, né, Flávio? Claro. Tá lá para o equipamento para isso, né? Mas o que não pode afetar o Grêmio, Fábio, é o seguinte: o Grêmio tem uma decisão na quarta-feira. Foi um grande jogo. E outra coisa, o torcedor saiu aplaudindo, porque o Grêmio teve, por 70% da partida, uma muito boa atuação. Claro que a bola pune. A bola não entra, não adianta. O Luiz Soares na trave, não entrou, e o Botafogo foi feliz lá e entrou. E futebol é assim. Eu nunca vi no futebol, e eu comento isso na arquibancada, eu não uso o termo justiça e injustiça no futebol. Para mim, jogo não tem justiça nem injustiça. Jogo tem competência. E a trave tá ali para a bola bater, o goleiro tá ali para defender. Então, o que vale para mim no futebol é competência. Tu pode ter 25 oportunidades de gol e não fazer. E o time adversário pode ter uma e fazer. Quem foi melhor? Quem teve a competência. Porque o futebol é bola ali na casinha, ó, na rede. Então eu não vejo justiça nem injustiça. Eu não vejo nenhuma injustiça com o Grêmio. Eu vejo que o Grêmio produziu para ganhar, mas não conseguiu. O Botafogo produziu menos para ganhar, mas venceu. E é assim o futebol. Às vezes tu produz menos. O futebol são 100 minutos praticamente hoje em dia. Então é assim. Só que não pode afetar o anímico do Grêmio. O Grêmio tem que ter uma atuação, a parte boa toda dos 70% contra o Bahia na quarta-feira, porque vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio empatou em Salvador, uma vitória simples coloca o Grêmio numa semifinal. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Então, a parte anímica não pode afetar. Tem um grande ponto de interrogação, que é o seguinte: Soares vai para o jogo, nem o Renato sabe. O Renato mesmo disse que é uma incógnita. Por quê? Porque é ele que vai dizer se sente dor. A gente via, né, o jogador jogando no sacrifício ontem, no aquecimento, durante o jogo, quando ele foi pro vestiário, as imagens ali onde a gente fica na zona mista, também ele mal, não sei se ele vai, pra mim ele vai fazer um sacrifício para jogar terça-feira e depois viaja para Barcelona, até porque o Grêmio vai ficar 11 dias sem jogar, porque não tem o jogo contra o Corinthians fim de semana. Esse jogo não vai acontecer por causa do Corinthians na Copa Sul-Americana. Então acho que vai ser por aí a decisão do Grêmio. Muito bem. Não, é interessante. Eu acho que é uma boa opção dele daqui a pouco sair desse prazo agora, e né? consultar com o médico dele lá em Barcelona, né? Então, Fábio, o brasileiro ficou assim, ó: Botafogo 36, Flamengo 26, Grêmio 26, Fluminense 24, Palmeiras 24 e Bragantino 24. Esse é o G6 do campeonato. Só que do sexto pro primeiro, 12 pontos. Do segundo pro primeiro, 10 pontos. E o Internacional é o 10º com 21. O Inter tá a 3 pontos de um G6 e tá os mesmos 3 pontos de um G4, porque ali tem 4 times com 24 e acima desses 4 times com 20, 3 times com 24 e acima desses tem Flamengo e Grêmio com 26 e o Botafogo com 36. Que campanha do Botafogo, isso que é técnico interino. Já tá chegando outro português para treinar o Botafogo, não vão manter o Caçapa por lá, que é o treinador que venceu as 2 partidas, mas impressionante outra coisa, Fábio. O Botafogo venceu o Flamengo, que é segundo. Venceu o Grêmio, que era segundo, e agora terceiro. Venceu o Fluminense, que é o 4º, e venceu o Palmeiras, que é o 5º. Venceu todos o Botafogo da parte de cima. Não, ele é regular. Flávio Torino, obrigado, meu amigo. Um abraço, até amanhã. Bom.